Bem, estou dando continuidade à videoaula porque é ligado para mim. Aí quando me ligam, dá nisso, essa complicação. O vídeo ele é interrompido. Então a aula de hoje vai ficar em 2 vídeos, tá bom? Enfim, então vamos lá. Eu acredito que eu fiquei na característica da oficialidade, tá bom? E essa característica da oficialidade que trata o inquérito policial quer dizer que o inquérito policial ele só pode ser instaurado por um órgão oficial, que no caso da legislação brasileira seriam as polícias judiciárias, tá bom? Seja a Polícia Civil no âmbito estadual, seja a Polícia Federal no âmbito federal. Tranquilo? Não confunda oficialidade com oficiosidade. A oficialidade tem a ver com um órgão oficial competente, né? Que deverá instaurar o inquérito policial. Já a oficiosidade é o caráter do inquérito policial que tem, né, que preceitua que o delegado de polícia, diante de um crime de ação penal pública incondicionada a ser investigado, deve instaurar um inquérito de ofício. Tranquilo? Outra característica é o da autoritariedade, que nesse caso tem a ver com a competência de presidir o inquérito policial. E aqui no Brasil, só quem tem a competência para ser presidente em um inquérito policial, né, é o delegado de polícia de carreira, tá bom? Inclusive isso está previsto na nossa Constituição Federal. Então, nada de coronel de polícia, ou capitão de polícia, ou tenente ou sargento de polícia presidindo inquérito policial, tranquilo? Não é eles a autoridade competente para tal. Tranquilo? Até aí. Outra característica que tem é o da discricionariedade. Essa discricionariedade do inquérito policial está ligado ao delegado de polícia, que terá a total discricionariedade para escolher a forma de investigar. Quer dizer, essa discricionariedade está na forma de como conduzir a investigação. Isso aí é pura decisão do delegado de polícia, não mais ninguém, tá bom? E o delegado de polícia, enfim, como indivíduo, que não pode ter 2 delegados de polícia e eles terem ali 2 entendimentos na forma de conduta. Prevalece, obviamente, o delegado da circunscrição competente. Tranquilo? E por último, a dispensabilidade, que quer dizer que o inquérito policial ele é dispensável. Ele não é obrigatório. O titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja o ofendido nos crimes de ação penal privada, não precisam de inquérito policial para, o primeiro, oferecer a denúncia e o segundo, oferecer a queixa-crime. Se eles tiverem ali um conjunto probatório de materialidade e um conjunto indiciatório de autoria, nada impede que seja oferecido a respectiva exordial. Tranquilo? E aqui a gente encerra a parte de características e vamos passar para a notitia criminis, ou a notícia do crime. Tá bom? Nada mais seria do que a informação de um fato criminoso que chega ao conhecimento da autoridade policial. E de acordo com essa forma, né, de se chegar à autoridade policial, de acordo com a forma
que o delegado de polícia tem conhecimento, a gente pode classificar essa notícia-crime em notícia-crime direta, notícia-crime indireta e notícia-crime coercitiva. A direta, também conhecida como espontânea, tá certo? Ou formal, é aquela notícia-crime que o delegado de polícia tem conhecimento de um crime, tá bom? Através de suas atividades rotineiras, do seu dia a dia do trabalho, tá bom? É de forma espontânea. Está ali trabalhando, chegou a notícia e, de acordo com essa notícia-crime, ele toma as providências no que tange ao inquérito policial. A outra forma dele conhecer não é de forma espontânea, é uma forma provocada. A gente chama de notícia-crime indireta. Quer dizer, essa notícia ela foi provocada. Alguém, né, levou essa notícia ao delegado de polícia, seja às vezes através de uma denúncia apócrifa, ou talvez, às vezes, através de uma requisição do MP, ou através de um requerimento do ofendido, ou através de uma representação da vítima. Mas você pode observar que essas formas, elas são provocadas pelos interessados, né? Pelos interessados. Tranquilo? Agora, alguns doutrinadores, eles subclassificam a notícia crime indireta em indireta simples, quando é provocada por qualquer pessoa do povo, tá bom? E aí eles só querem que o delegado instaure o inquérito, né? Aliás, eles querem só comunicar o crime ao delegado de polícia, na simples. Já na segunda, que é a notícia crimes indireta postulatória, neste caso, né, quem comunica o fato criminoso deseja também que o delegado instaure o inquérito policial. Enquanto na simples, o informante quer apenas comunicar o fato criminoso. Na segunda, o informante quer não apenas comunicar, mas deseja a instauração do inquérito policial. É o caso, o inquérito policial pode ser instaurado, tá bom? Devido a uma denúncia anônima. Alguém denunciou um fato criminoso. Pronto, só isso. A outra coisa é ver vem uma vítima à presença da autoridade policial e comunica o fato criminoso e representa contra o seu algoz. Viu como ele está postulando? Do mesmo jeito é o MP, que comunica ao delegado de polícia, comunica o delegado de polícia um fato criminoso e ali expressa o desejo de que ele instaure o inquérito policial, já para lhe dar suporte para uma futura denúncia, postulando algo, tá bom? E por último, nós temos a notícia crimes coercitiva, que nada mais é do que aquele conhecimento de um fato criminoso no momento em que ele está acontecendo, no momento em que ele está sendo executado, ou logo após. É o caso do auto de prisão em flagrante. Tranquilo? Essa seria as informações sobre notícia crimes. Passado isso aí, a gente passa agora para as formas de instauração. Quer dizer, o delegado de polícia agora, ele tem a notícia de um crime. E o que ele vai fazer? Ele vai instaurar o inquérito policial ou não vai instaurar o inquérito policial? Aí vamos lá. Chegou a notícia crimes e a notícia crimes, ela é de um fato criminoso que vai ensejar uma ação penal pública incondicionada. Aí o delegado de polícia vai só, de ofício, logo instaurar o inquérito. Ele não precisa de mais nada. Ele só precisa da notícia crimes. Do jeito que ela vier. Tá bom? Seja uma denúncia apócrifa, seja por uma requisição do Ministério da Justiça, seja uma requisição do promotor de justiça, seja por uma representação da vítima ou requerimento do ofendido, não interessa. Chegou, ele avalia. Se for uma ação penal pública incondicionada, quer dizer, for um crime que enseja ação penal pública incondicionada, ele de ofício
ele vai instaurar. Tá bom? Agora, se ele tiver, diante de uma notícia crimes, quem seja uma ação penal pública condicionada, aí ele só poderá instaurar o inquérito policial, tá bom? Mediante portaria, mas necessário se faz a manifestação do ofendido. Sem isso, ele não pode instaurar. Tá bom? Essa manifestação do ofendido, tá certo? Que geralmente se traduz em uma representação, é necessária, é uma autorização para que o delegado de polícia venha a instaurar um inquérito policial, tá bom? E se chegar a ele uma notícia crimes, quem seja uma ação penal privada, ele nada pode fazer, a não ser que venha a pessoa, o ofendido, e faça o requerimento de inquérito policial, de instalação de inquérito policial. Ou então, é um crime de ação penal privada, mas digamos que a vítima é um chefe de Estado. Aí ele fica esperando ali, a requisição do ministro da Justiça. Tranquilo? Então pronto. Vamos passando agora para prazos. Né? Prazo do inquérito policial. Aliás, antes de falar sobre prazo do inquérito policial, tá bom? Existe um artigo no Código de Processo Penal, que é o artigo 21. Tá bom? E esse artigo 21, se eu consigo abrir ele aqui. Código de Processo Penal. Artigo 21. Artigo 21, o que é que diz? A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Tá bom? E não poderá exceder 3 dias, no seu parágrafo único. Então, o que é que eu quero tratar aqui? É o seguinte, no processo penal, no Código de Processo Penal, há uma previsão de que, ao decidir por uma instauração de inquérito policial, e o indiciado estiver preso, por exemplo, tá certo? Há a previsão legal de que o delegado, avaliando a situação, ele entenda, por exemplo, de que essa comunicação da prisão, que pela Constituição tem que ser imediata, ele pode entender que, para o melhor da investigação, que ele no indúbio pro societário, é melhor que seja retardada essa comunicação da prisão por 3 dias. Ele tem que justificar isso, representar junto a um juiz, tá bom? Um juiz. E o juiz de direito, achando, poderia, tá bom, decidir justificadamente, fundamentadamente, por essa incomunicabilidade. Isso é o que está na lei. No entanto, se nós formos fazer uma interpretação sistêmica deste artigo 21 com a nossa Constituição, a gente vai ver que ele é incompatível, pelo menos na minha opinião. Eu não sei o que é que dizem outros. Alguns autores dizem que sim, outros dizem que não. Eu entendo que não pode. Tá bom? Então, para mim, na minha opinião, o artigo 21 do Código de Processo Penal, ele é inconstitucional. Ele não foi recepcionado, digamos assim, pela Constituição. Tranquilo? Tá certo? Então pronto, a passado isso, vamos passar para os prazos, tá certo? Aí os prazos para a duração do inquérito policial varia, tá bom? De acordo com a jurisdição. E em alguns momentos também de acordo com algumas leis específicas. Tá certo? Então, no que tange a prazo, a justiça é a justiça estadual. Então, nesse caso, 10 dias se o indiciado estiver preso, 30 dias se ele estiver solto. Pode haver prorrogação? Bem,
Na justiça estadual, a previsão é de que é improrrogável, essa é a regra. E a exceção seria só em caso do réu solto, do indiciado solto, tá bom? Não, indiciado solto e o crime foi de difícil elucidação. Se acontecer isso, tá bom? Por isso é prorrogável. Agora só falo prorrogável em mais 30 dias. Mas o que a gente vê na jurisprudência estadual aqui no estado de Ceará é que poderá ser prorrogado por mais vezes. E o limite seria a razoabilidade. Ficou subjetivo, né? Subjetivo. Justiça Federal, o prazo, réu preso, 15 dias, réu solto, 30 dias. Tranquilo? 30 dias. Agora, na lei federal, existe a prorrogação, sim. A possibilidade de prorrogação de inquérito policial por sucessivas vezes, desde que o indiciado esteja solto e que o crime seja de difícil elucidação. Tranquilo? Elucidação. Pronto. Agora, existe alguma lei específica, né? No caso da lei de entorpecente, né? No caso da lei de entorpecente, aí o prazo de réus preso é 30 dias. E de réu solto, 90 dias. Também prorrogável nos mesmos termos. Tá bom? Nos mesmos termos. E, acredito que eu me lembre, é só entorpecente, não sei se tem mais alguma coisa. Sim, acho que é a lei da economia popular, que trata sobre os crimes contra a economia popular. Os prazos também são diferentes. 10 dias para preso, para a conclusão do inquérito, 10 dias para preso, indiciado preso, e 10 dias para solto, mesmo prazo. 10 dias, tanto para solto como para preso. Agora, também prorrogável nesses mesmos termos. Tá certo? Tem algumas jurisprudências mais modernas que falam o seguinte: essa prorrogação, ela não tem só dois requisitos, réu solto e difícil elucidação do crime, mas deve ter um terceiro, que seria essa dificuldade na elucidação está sendo causada pela defesa do indiciado. Tá entendendo? Mas é uma jurisprudência muito... ela não gera precedentes. Isso é o que é. A nossa briga, né? Eu estou com 3 HC nesse sentido. Né? Já chegou à corte superior, que seria o Superior Tribunal de Justiça, e nós perdemos. Tá bom? Perdemos. E agora os outros 2 não. Tranquilo? Então vamos lá. Passar essa parte do prazo, vamos passar agora para o indiciamento. Você, o que é indiciamento? Indiciamento nada mais é do que a imputação de um fato criminoso a alguém. Obviamente que para isso, necessário se faz, para indiciamento, necessário se faz pelo menos um forte indício de autoria. Já para condenar, não. Para condenar, nós temos que ter provas de autoria. Para indiciar, basta só um bom conjunto indiciatório. Mas tem que ser um bom conjunto, tá bom? Se não tiver esse conjunto indiciatório, for um conjunto fraco, parco, não se deve indiciar. Tá bom? Não deveria indiciar. Tá certo? Lembrar vocês que o delegado de polícia, nesse momento do indiciamento, ele não é obrigado, ele não tem o dever de fornecer advogado. Defesa, né? Pública, caso necessário. Não precisa. Ele não tem essa obrigatoriedade. Como no processo o juiz tem. Tá bom? Agora, se porventura aparecer lá um advogado, né? Se aparecer um advogado lá com procuração, nesse caso aí ele vai ter sim que tolerar a presença desse advogado em todas as fases do inquérito. Tranquilo? Até aí? Tá bom? Professor, e se o indiciado
for MP, aí é o seguinte, ó, se o investigado for o MP, um representante do Ministério Público, e tiver ali indícios, fortes indícios de autoria, o delegado deve comunicar à Procuradoria-Geral de Justiça. Só ela tem a competência para indiciar, tá bom? Para fazer o indiciamento. E se for um juiz, tá bom? Se for um juiz, deverá comunicar, tá bom? Deverá comunicar o Tribunal de Justiça, porque só ele tem poder de indiciamento. Tranquilo? Entende isso aí? Pronto. Em termos de valor probatório, o que a gente pode dizer sobre o inquérito policial em termos de valor probatório, né? Como nós sabemos, o inquérito policial ele tem um mistério de principalmente colher provas de materialidade e indícios de autoria. Então, se o inquérito policial, no seu bojo, né, de diligências, tiver ali perícias, né, laudos periciais, tiver provas irrefutáveis ou quase irrefutáveis, então ele tem um grande valor probatório. Mas se ele tiver, por exemplo, se ele for suportado apenas em provas testemunhais, fica o valor probatório lá embaixo. Aí nós temos documentos, nós temos documentos videográficos, documentos radiográficos, documentos escritos. Aí dá um bom suporte. Laudos periciais. Aí você tem ali um grande valor probatório. Tá bom? Um grande valor probatório. Tá certo? Aliás, ó, o momento de colher provas no processo penal é na instrução. O inquérito policial não é a fase processual. No entanto, esse conjunto procedimental de diligências, ele pode trazer consigo, né, o colhimento de provas que só existe naquele momento, porque ela vai desaparecer com o tempo. Entenderam? Então é muito importante que o inquérito policial se foque principalmente nessas provas. Provas que elas podem se deteriorar com o tempo. Tá bom? E aí, obviamente, essas provas sendo feitas no momento, né, ou quase no momento da ocorrência do crime, ou logo após a ocorrência do crime, elas são mais visíveis, são mais fáceis de serem constatadas, né? Entenderam? Tá bom? E tem uma súmula do STF, que eu estou lembrado, mas tem uma súmula do STF que diz o seguinte, que ninguém poderá ser condenado, tá bom? Suportado em provas colhidas apenas no inquérito policial. Não pode. Quer dizer, todas as provas que foram colhidas na fase de investigação, mediante o inquérito policial, deverão ser refeitas, viu? Na fase da ação penal, ou mais especificamente na instrução criminal, tá bom? Obviamente que tem exceção àquelas provas que elas são aquelas provas cujos objetos, tá bom, já desapareceram, foram feitos na fase de inquérito policial, tá certo? Através de perícia, e agora não existem mais, então prevalecem, obviamente, tá bom? E tem algumas perícias que elas são irrepetíveis, até mesmo pelo próprio objeto que foi analisado pelos expertos, tá bom? Então, são irrepetíveis, então essas aí realmente não podem ser repetidas, refeitas na fase de inquérito, né? Não estou dizendo que uma perícia não pode ser refutada, pode sim. Uma perícia, um laudo pericial pode ser refutado, mas só pode ser refutado por outro laudo pericial no mesmo nível. Tranquilo? Tá certo? Pessoal, se o inquérito policial tiver vícios, esse inquérito policial, ele vai contaminar o processo penal? Aí, obviamente, que a maioria da doutrina diz que não. Tá certo? Vícios contidos no inquérito policial não iriam contaminar
o processo penal. Porque, na minha humilde opinião, como professor e como um advogado, eu discordo, tá certo? Eu discordo à medida que, se o inquérito policial for juntado aos autos, ele agora faz parte do processo. Aí tá lá uma peça todinha, às vezes de 60, 100, 150 laudos de inquérito policial, dentro do processo, viciado. Ele não está no processo? Viciou o processo. Outra coisa, às vezes, muitos vícios são vícios na informação, que foram colhidas no inquérito policial. E essas informações, elas foram o norte para o desenvolvimento, para a elaboração de uma denúncia. Então a denúncia está viciada em cima de um vício de informação do inquérito. Viciou, não? Viciou. Tá bom? Então isso pode até ser uma regra, mas na prática, tá bom? Você pode demonstrar que essa regra, ela tem exceções. Eu já fiz isso, tá bom? E foi acolhido em inquéritos policiais que eu acompanhei, né, em processos penais. Então pode acontecer, tá bom? Mas a regra é essa, que o vício do inquérito policial não vicia, tá bom? O processo. Obviamente que um inquérito policial que tem vícios, ele desgradua o seu valor probatório. É como se caísse o valor probatório dele, obviamente, né? Obviamente. Por exemplo, um reconhecimento de acusado, né? Que não foi paramentado nos termos do processo penal. Essa prova, ela é uma prova que pode ser, sim, discutida. Eu estou com um caso mais ou menos parecido com esse, em que o sujeito foi reconhecido pela vítima no inquérito policial. Mas só que o reconhecimento foi feito todo fora dos termos do processo penal, tá bom? E aí, nesse caso, especificamente, o que aconteceu? Nós fomos fazer a defesa desse sujeito, né? Fomos fazer a defesa dele e fomos desclassificar essa prova, dizendo que essa prova não foi construída, elaborada em termos legais, e por isso ela era ilegal. E aí o juiz não acatou, dizendo que o procedimento previsto no processo penal para o reconhecimento de acusados, né, era mera formalidade. E ele mostrou ali uma carrada de jurisprudência. E realmente a jurisprudência diz isso, a jurisprudência. Tá bom? Eu não poderia inocentar uma pessoa porque a prova de reconhecimento dela não foi construída nos termos legais. E que realmente é só uma mera sugestão, indicação, né, conselho que o legislador estava dando para os delegados. E aí a gente achava que nós estávamos sem defesa, mas foi o que eu fiz. Eu disse o seguinte: na realidade, nós também concordamos com esse pensamento. Só que, no caso especificamente, nós só teve essa prova. Só tinha uma prova, que era essa. As outras demais não tinham outras provas. A prova era só a indicação da vítima. Aí, nesse caso aí, nós estamos em um caso ímpar. Uma coisa é eu ter 5 provas e uma foi construída de forma ilegal. As outras não. E as outras provam a autoria. No nosso caso, não, só tinha uma prova de autoria. E essa prova foi construída de forma ilegal. Aí vamos lá e demos a rasteira. E é assim que a gente trabalha. A gente tem que fazer. Tá bom? Professor, o inquérito policial pode ser arquivado? Pode ser arquivado sim, tá bom? Pode ser arquivado sim, mas só pode ser arquivado por uma decisão judicial, tá bom? Por uma decisão judicial. Obviamente que essa decisão judicial, ela foi provocada. E ela é provocada por quem? Pelo MP. Delegado não pode provocar juiz para arquivar.
porque ele não é o dono da ação, ele faz o inquérito policial, ele preside, instaura, chega a uma conclusão, tá bom? Essa conclusão pode ser tanto pela inocência, ou pode ser pela acusação, pelo indiciamento, pode ser. Manda para o MP. O MP estuda o inquérito policial, se ele não encontrar, se o Ministério Público não encontrar, tá bom? Nenhum, assim, não encontrar, por exemplo, um bom conjunto indiciatório, né, contra o indiciado, ele pode pedir o arquivamento. Ele solicita ao juiz, tá bom? Aí chega ao juiz pode fazer o quê, o juiz? Muita coisa não. O juiz vai ter que só, se ele concordar, ele decide pelo arquivamento. Contra essa decisão, não cabe recurso, tá bom? O que é também discutível, porque vai de encontro à Constituição. Mas é o que diz a lei, tá bom? Não cabe recurso contra a decisão de juiz que promove o arquivamento de inquérito policial. Tem exceções? Tem, previsão legal. Em caso de jogo do bicho, em caso de aposta desportiva. Se o inquérito policial está apurando essas atividades ilícitas, nesse caso, se o juiz decidir pelo arquivamento, cabe recurso, tá bom? Outro também, se eu não me engano, é crimes contra a economia popular, crimes contra a saúde pública. Esses dois também, se o juiz decidir pela promoção do arquivamento, do IP, cabe recurso. Uma previsão legal. Tranquilo? Previsão legal. Mais uma vez, o Ministério Público requerendo o arquivamento ao juiz. O juiz pode promover o arquivamento, concordar, ou ele pode não concordar. Se ele não concordar, ele emite os autos do inquérito policial para o Procurador-Geral de Justiça, no âmbito estadual. No âmbito federal é o Conselho Seccional, né, da Procuradoria-Geral da República. E nesse caso aí chegando lá, o Procurador-Geral da Justiça, né, no âmbito estadual, ele pode decidir por ele mesmo oferecer a denúncia, tá bom? Ou pode ele mesmo ele pode nomear um grupo de representantes do MP para oferecer a denúncia, ou ele pode concordar com o arquivamento. Nesse último caso, o juiz é obrigado, tá bom? A arquivar. Tranquilo? Tá certo? Até aí? E aí, para encerrar, relatório final, tá bom? No relatório final do inquérito policial, o que é que o delegado vai fazer? Ele faz uma síntese de todas as diligências que foram realizadas durante o inquérito policial, chega a uma conclusão. Se a conclusão for pelo não indiciamento, ele fundamenta. E se a decisão for pelo indiciamento, ele tem que fazer uma capitulação legal justificada desse indiciamento, tá certo? E aí, ele também não pode emitir juízo de valores, não pode. Ele pode indicar testemunhos que não deu tempo ele ouvir devido ao tempo, tá bom? E aí ele manda para o juiz competente o relatório, tá bom? Aí esse relatório, o juiz observa o relatório e envia para o Ministério Público, para que o Ministério Público ofereça ou não a denúncia. Tranquilo? Tá certo? Sem mistério, não? Esse nossa aula eu tenho 2 vídeos, devido a esse problema que ligaram para mim. Agora eu desliguei, botei no modo avião para ninguém me atrapalhar mais. E mando já para vocês ainda pela manhã. Tranquilo? À noite nós temos nosso Tira Dúvida, a gente pode enriquecer ainda mais essa discussão sobre o inquérito policial. Tá certo? Tranquilos? Então se cuidem e mais tarde a gente se encontra. Tchau, tchau.